Boa noite, internautas do podcast PsiuQ. Estamos aqui com mais um programa, né, conversando com uma baita figura. Já esteve aqui no programa falando do seu documentário. Daqui a pouco ele vai estar se apresentando, né? E eu acho que a conversa hoje a gente vai falar de música, rock and roll, do documentário dele. Então, vai ser um programa bem bacana. Lembrando que o podcast PsiuQ, né, os programas estão acontecendo. Eles têm apoio da Lei Aldir Blanc, a Lei de Incentivo à Cultura, né, o apoio. E a gente vai seguindo aqui com os nossos programas, apresentando os artistas locais. Aproveitando, né, para falar da equipe que está por trás aqui do programa, né, que sem eles talvez o programa não aconteceria. Gustavo Sequinel, Gustavo Debona está aqui na minha frente. Gustavo Debona, né, que cuida da parte de câmera, som, ele que faz a gravação aqui. O Joelso Coan, né, o Joelso que é responsável pela edição, pelo design. E a Aline Mariotti, que é responsável pela tradução em Libras aqui, pensando na inclusão, né, e acessibilidade dos internautas que também nos acompanham de certa forma. Hoje foi corrido, esqueci dos copos oficiais do podcast PsiuQ. A gente está aqui, né, com a lembrança para o Gustavo. Mas antes de entregar a lembrança, fazendo a minha autodescrição, sou o Júnior Goulart, sou um homem negro, cabelo curto. Hoje eu estou com um tênis preto, com uma calça jeans azul. Estou com uma blusa comprida preta. Aqui no estúdio a gente tem uma cortina preta com uma TV na frente, uma mesa, meu convidado na frente, câmeras, né? E no fundo o Gustavo Debona que está ao som. Aproveitando, né, entregar a lembrança do podcast, é a segunda vez que tu vem aqui, seja bem-vindo novamente. É troféu, né? É troféu, então. Esse aqui né? é o Oscar. O índio tem 3 ali. O índio tem 3, tu tá no segundo aí. Tu é bi aí, né? E, já que estamos aqui, né? Tu é parceiro para nossa conversa contraída. Te apresenta para os nossos internautas e vamos seguir com a conversa aí. Boa noite a todos os internautas, né? Eu sou o Gustavo, xará aqui do nosso Gustavo Debona aqui, que está nos acompanhando. Sou, fazendo a descrição aí também, sou um rapaz bonito, magrinho. Mentirosinho. Não, gente. Fazendo a audiodescrição, eu sou um rapaz com barba longa, cabelo careca cabeludo e gordinho, fofinho, né? Charmoso. Tô de preto, charmoso também, às vezes. Tô com uma jaqueta preta e uma camiseta do Raul Seixas, né? E é isso aí, Juninho. Vamos lá conversar um pouquinho, meu querido. Então, eu não sei se a gente vai pra parte da música ou parte do documentário, mas... Vamos lá, né, cara? Eu acho que a cultura engloba tudo isso, né? Então. Queria também, inicialmente, te agradecer mais uma vez por esse convite, tá? E estamos felizes aí pra falar de tudo mais. Então vamos pela parte de música, assim, né? Tu é músico, né? Tocou em algumas bandas. Exato. E de onde é que surgiu esse despertar pela música? Como é que tu lembra, assim, de quando você... agora eu estou... Juninho, assim, lá no início, digamos assim, foi... A gente, até na pré-adolescência, eu não digo nem na adolescência, né? Tocava... Eu morava na época com meu irmão, então... Né, a minha família, no caso, e o meu irmão, ele já vinha, ele era um pouco... mais de idade, ele já vinha já com gosto musical, assim, tudo mais. Meus primos também tinham esse gosto musical mais voltado, digamos, ao rock e tudo mais, né? E daí, o que aconteceu é que a gente escutava junto em casa e tudo mais. Depois foi crescendo, vendo com os amigos e tudo mais. Veio aquele gosto também por, quem sabe, já aprender um instrumento, né? Aprendi... inicialmente sozinho, depois com o grande Duda Trombin, eu fiquei um tempo na escola, grande professor aí da região, né? E fiquei na escola de música para dar uma aperfeiçoada no violão e tudo mais. E a voz veio com isso, assim, eu acho que o violão foi muito importante para, digamos, eu treinar minha voz para que isso acontecesse, né? Hoje eu sou eu me considero um vocalista, mas e que dá uma enroladinha no violão, digamos assim, para ajudar, assim, né? Aí, enfim, Juninho, assim, ó, aí foi as outras questões ali que a gente vai conversar depois de bandas e tudo mais, né? Então veio lá de influência do irmão, ouvindo rock, os vinis na época, né? E daí o meu irmão
começou a tocar também no início. Tocava numa banda chamada Ratones, depois foi tudo mais. Aí ele resolveu ganhar dinheiro e eu fiquei na música. Então, Ratones é uma banda cover do Ramones, né? Isso. Então, o teu irmão é o... Você deve se lembrar. O meu irmão é o Fábio. Rodrigues, sim, o né? Fábio. Aí, Bila, né? Bila, isso. Tava tentando lembrar o apelido. O Fábio Chadni, né? O saudoso Maicon Librelato. O Maicon começou também na bateria. O Maicon, não sei se foi na época do Fábio, tá? Eu acho que o Maicon foi um pouco antes ali. Que daí tinha outros vocalistas que agora eu não vou me lembrar. Eu acho que até o Chad cantou um tempo e tudo mais. Né? Um abraço aí pro Chad aí, se está acompanhando. Pro meu irmão também, vai acompanhar, enfim. E assim, ó, e depois até eu toquei também. Depois que o meu irmão hoje ele mora na Itália, né? Aí eu fiquei um tempo tocando na Ratones também, com as outras formações. A Ratones teve várias formações aí. Sim, várias formações. Era legal, assim, foi uma experiência bem legal. E quem é que tava na tua formação do Ratones ali, quando tu tocou? A Ratones, então... Eu não lembro de ter porque assim, ó, a Ratones a gente tocou algumas vezes, mas a gente tocava geralmente em Tubarão, em Criciúma, né? E isso foi depois de alguns outros projetos aí que depois eu vou falar também, mas Mas assim, ó, esse gosto punk rock veio mais forte, digamos, pelo meu irmão, pelo meu primo, o Júnior, que hoje o Júnior, ele é o Dr. Lírio, né? Que é o juiz aí, ele já foi punk. Ai. Não vai me prender. Não. Mas aí ele gostava de Ramones e eles escutavam junto, assim. Então já veio essa questão do punk já no meu gosto, digamos assim, né? Depois eu comecei a ir para outras tendências minhas, assim, particulares. Sim. O Júnior Cruzeta tocou no Ratones também, não sei se era não. Não tô até me recordando do Júnior Cruzeta, mas na minha época foi o Juninho, que é o Ivo. É tanto Juninho, né? Tem o nosso... É tanto Gustavo. É tanto Gustavo. Na época foi o Ivo que ele... Até na época ele morava em Braço Norte, hoje ele tá lá no Rio Grande do Sul, tchê. E hoje ele mora lá em... Me fugiu agora, no início da serra, lá perto da serra. E daí tinha também o Denner, que ele trabalhou um tempo no Correio aqui. Hoje ele mora em São Ludiero, acho que está trabalhando lá. No baixo foi um tempo o Hudson da Librelato, né? Lembro do Hudson. O Hudson tocou com o Fábio, tocou com o Chad. E era isso aí. E eu no vocal, na época que foi comigo, né? Aí a gente tocou algumas vezes em Criciúma, tocou em Tubarão, tá? Sempre nessas ondas, assim. A gente não tocou muito tempo, assim. A gente fez alguns shows isolados, digamos assim. Ensaiávamos lá na Associação da Librelato, lá. Eram dias de festa e curtição, assim. Mas era legal. Acabou. E tirando o Ratones, então, vamos falar das tuas outras bandas. Então, o que aconteceu? Lá em 99, assim, como estava falando antes, teve meus amigos alguns amigos, né? O Stefano, o Julian, que já estavam começando a tocar, assim, começando a aprender e tudo mais, né? Aí a gente formou uma banda que se chamava, na época, se não me falha a memória, High Voltage. E já no ano seguinte, eu acho que foi um projeto assim que durou pouco. A gente só ensaiava lá na garagem já do Stefano lá. Aí no ano seguinte daí veio a Octopus, né? Até que daí a Octopus passou por várias formações também. E foi uma assim que deu início, digamos, à minha pré-profissionalização na música, assim, digamos, né? Até hoje a gente está ainda aí na luta para se profissionalizar, mas porque daí a gente fazia mais apresentações, digamos que era um som um pouquinho mais aprimorado e tudo mais, né? A gente tocava ali a gente tocava um som mais hard rock. Aí na época já tinha o Eduardo Tesa, que tocava teclado. Hoje ele está com os projetos aí também com a acho que é Download o nome da banda deles. Enfim, desculpa se eu errei aí, gente, mas é por aí. Eles estão tocando também, né? E daí começou a formação com o Luiz Tesa e o Eduardo Tesa, que eram primos.
o Evandro Everaldo, que agora eu não me recordo se o Evandro era na bateria ou o Everaldo. E o Daniel. Daniel, que é o Daniel, agora não me recordo. O Daniel Redivo? O Daniel Redivo, da Mida Sistema, né? Sim. Nossa, já tô fazendo propaganda pra caramba, hein? Depois não esqueçam de... Mandei um pix pro podcast. Mas, enfim, aqui. Aí começou, né? Começou ali com eles e tal. Depois daí o Stefano assumiu as baquetas. E daí passou por várias formações e tudo mais. A gente participou de um festival da canção com uma música. A gente acabou ainda fazendo uma música, assim. Autoral? E depois, autoral, daí depois a gente acabou que eu fui para Criciúma, acabou que não teve mais essa, digamos, interação. Até lá em Criciúma eu vim algumas vezes aqui ainda ensaiar, mas ficava mais difícil, digamos assim, né, Juninho? Então a gente acabou que cada um também já estava começando a trabalhar e tudo mais, né? Mas foi uma época legal também. Foi uma época de shows na praça, de tudo mais. Sorte que não tinha muitas câmeras na época. Ou azar que não tinha, né? Tem algum registro? Teve. Do Octopus no Galeano Zomer ali. Te mandei esse material. Na praça ali, eu acho que hoje eu iria preso. Talvez. Te mandei o material que eu tenho do meu arquivo pessoal ali, um show de vocês no é verdade, Galeano Zomer ali. Até te agradeço pelo material. Aí depois tocou o João, que o João já deu entrevista aqui com João vocês. Paulo né? falou João da história Paulo. ali. Diz que vocês brigaram, acabou que vocês brigaram. O Fernando Mazon também. O João, ele vai sempre lembrar das coisas boas, né? Aí depois o Fernando Mazon também. O Daniel passou pro baixo. Daniel Redivo, exato. Daniel Redivo. E daí foi essas formações assim. Aí o Eduardo já não tinha mais teclado, daí a gente já estava numa linha mais digamos, hard rock, mais cruzão, né? Mais pesado, digamos assim. Porque o teclado ainda dava uma melodia mais, né? Mas daí com a saída ali do Eduardo ali, a gente já começou a tocar um pouquinho mais de peso, digamos assim. Aí depois que eu fui para Criciúma... Aí teve um projeto que foi daí o projeto que marcou muito na minha vida, assim, foi a Na Veia da Velha, né? Na Veia da Velha foi um projeto que a gente começou com banda e seguido, então, que o André, ele já era videomaker, digamos assim. Ele fazia até alguns vídeos de reportagem policial, enfim, gravava lá, eles tinham aquelas câmeras já grandes na época, né? E a gente começou, então, a ter a ideia de um programa que abordava shows, fazia entrevistas e tudo mais. E daí, na época, a gente começou junto, hoje ele leva ainda o nome, até com podcasts também, que foi depois de tempo uma novidade, né? A Na Veia da Velha começou em 2010. Então a gente, digamos, foi uns precursores, digamos assim, desses vídeos curtos, dessas coisas que a gente usava um pouco do humor também e ao mesmo tempo de entrevistas com bandas e tudo mais, né? Só porque daí ao invés de ter um ambiente fechado, a gente ia até nas casas de shows, nos eventos e tudo mais. A gente fez muito ali no Ventuno, do nosso amigo Cook ali, que ele estava até no aniversário ontem. Parabéns, Cook. A gente fez bastante entrevista ali no nosso amigo Cook ali no Ventuno. E foi uma época bem interessante também, tanto para a banda como para esse novo caminho que o Gustavo estava fazendo, né? Na época eu estava fazendo faculdade, foi tudo muito corrido, até, digamos, teve umas partes de estresse, mas sempre tem tudo, né? Mas assim, a maioria das coisas foi bem legal, assim, foi bem... Eu pude conversar, pude entrevistar bandas que faziam parte da minha infância, assim, de sonhos. Como, por exemplo, o Caso das Máquinas. Mais algumas? Caso das Máquinas. Teve a banda, o Velhas Virgens, eu entrevistei o Paulão. Enfim, no geral, assim, né? E a gente conhecia também as bandas que eram da região, né? Porque daí quando vinha no Ventuno, vinha, por exemplo, uma banda de Rio Grande do Sul. Teve uma banda também que a gente entrevistou uma vez. Até a história é engraçada, porque era o Cartolas. Não sei se você já ouviu falar dessa banda, Juninho, Cartolas. Tinha uma música deles que tocava bastante numa época ali que eles lançaram. Que era como é que era? Enfim.
O Cartola, a gente tava lá entrevistando os guris, assim, mais novo que a gente e tal. E, enfim, aí a gente falou, pô, vocês gravaram aí com o Márcio Petraco, né, que era do TNT. Aí o cara olhou pra mim assim, pois é, cara, mas o cara é meio arrogante, meio não sei o que, palavras que eu nem posso citar aqui, né? E daí o cara, pô, cara, sério? O cara foi arrogante com vocês? O cara, não, é meio... Aí depois, uma outra vez que eles vieram ali no Ventuno, que eu fui descobrir que ele era filho do Márcio Petraco. Aí o cara me tirou, assim, pra... Então teve essas histórias, tinha essas histórias, assim, legais, o cara tava convivendo ali, né, também. Falando em TNT, é uma banda que eu gosto muito, assim, e tive o prazer já uma vez, antes de começar com banda e tudo mais, subir no palco com os caras, assim, numa virada de ano, assim, foi o presente de Natal, assim, de estar com os caras, de estar cantando lá na Atlântida, lá no Rio Grande do Sul. E daí esses contatos, assim, sempre, graças a Deus, fizeram parte da minha vida, assim, né? Já fui a alguns shows aí e tudo mais, não shows muito grandes, mas tinha esses contatos aí, né, tudo mais. Que bacana. Todo o material tá no YouTube, né? Trouxe ali do projeto. Do Rock and Show tem bastante vídeos do Rock and Show no YouTube, quem quiser ali procurar. Rock and Show, pesquisem ali por tributo a Led Zeppelin, que era o que a gente fazia na época com a Naveda Velha. A gente fez um tributo a Led Zeppelin, a gente começou a fazer um tributo a The Who, mas durou pouco. Tinha o AC/DC e o Led Zeppelin também, que a gente fazia uma dobradinha ali, né? E a banda com repertório misto, que era... A gente tocava de Jimi Hendrix, a Creedence, Elvis, enfim. Teve bastante... Foi uma época bem boa, assim, porque eu acredito que tudo acaba sendo um ciclo, né? Tem uma época que ele tá mais acendido, esse ciclo, depois vai se fechando um pouco, mas foi uma época bem boa, que o Ventuno tava em alta. Tinha o Casameva lá em Criciúma também, que era a casa da Renata, depois veio para Orleans. Renata, se eu não me engano, trabalhou um tempo no jornal, né? Mas ela tinha o Casameva lá em Criciúma, então era uma casa que a gente tocava quase que toda semana lá, tá? Renata Nunes, tá? E então, assim, foi uma época bem interessante, assim, que a gente tocava bastante, quando não era nas casas, eram em festas, enfim, né, Juninho? Tudo legal, assim, foi uma época bem, bem legal, assim, né? E vamos tocar uma aí, aproveitar que tá aí com o violão. A gente toca, depois a gente... O que eu toco, né? A gente toca uma música aqui, daqui a pouco... Uma música própria, tu que manda aí. Vamos fazer umas 2, 3 durante o programa. Rapaz, agora me deu um branco, mas vamos tocar Ai. Vamos lá. Depois tem que falar de outros projetos também, mas vamos tocar. Vamos lá, então. The Doors. Love me 2 times, baby. Love me just today. Love me 2 times, girl. I'm gone away. Love me 2 times, girl. One from tomorrow, one choose for today. Love me 2 times, I'm gone away. Love me 2 times, I'm gone away. Love me 1 time, you cannot speak. Love me 1 time, baby. Yeah, my needs are free. Love me 2 times, girl. Last beat of to the we. Love me 2 times,
I'm gone away. Love me 2 times, baby. Love me just today. Love me 2 times, baby. 'Cause I'm gone away. Love me 2 times, girl. Lost me up to the weed. Love me 2 times. Gone away. Love me 2 times. I'm gone away. Love me 2 times. I'm gone away. Yeah. The Doors. The Doors foi uma das grandes inspirações minhas. É a tua influência The Doors, né? Tu tem uma paixão pelo The Doors. Né? Essa daí hoje, já falando dos projetos aí, hoje a gente toca num projeto chamado, que é o D2, né? THEDOIS. Quem puder tá curtindo o nosso Instagram aí, a gente agradece. Lá vai ter alguns vídeos lá para acompanhar, o nosso contato, tudo. E daí hoje é uma época que tô com alguns pensamentos de entrar em banda, mas por enquanto, depois da pandemia, assim, dei uma paradinha. Daí, mas o projeto D2 é um que eu não desgarro, assim, né? Porque é uma questão ali que a gente tá em 2, é mais fácil para se organizar, mais fácil para encontrar datas, enfim, é isso aí. D2. Quem é que tá no projeto contigo, no D2? Não, o projeto comigo tá o Francis. O Francis hoje ele é lá de Criciúma, né? Morei um tempo lá também, depois que eu fui. O Francis, ele trabalha lá até com o Bira lá, ele trabalha na Musical. No Mercadão da Música, né? Que é outra loja ali do Diego, né? Principalmente do Diego ali, que tá mais administrando. De novo propaganda, hein? Propaganda, ó. Diego. Propaganda do Ventuno, propaganda já pensou? Da Musical, do Bira. Rapaz do céu. Vai chover pix pro programa. É isso aí. O meu também pode chover pra mim também, tá? Tá chovendo lá fora. Então tá, né, gente? É isso aí, ó. Mas tem um desejo pra voltar a tocar em banda? Ô, Júnior, tenho sim. Só que é um processo, né, cara? É um processo por quê? Porque daí é tempo pra parar pra ensaiar, gera mais custos, tem que ir atrás mais de casas, né? Os horários, geralmente, de banda, eles são mais voltados à madrugada, então noites, muitas vezes, sem dormir, né? Noites mal dormidas. Noites mal dormidas. Mas vale a pena. Vai chegando a uma certa idade, mas vale a pena. Rock and roll. Deixa quieto. É bom, tá? É bom, o cara tá em cima do palco, assim. Eu acho que a banda, já que tu estás falando de... Tu és um entrevistador nato, mas também é esse psicólogo, né? A banda, ela me ajudou a me... Digamos, eu era uma pessoa tímida, assim, né? Socializar. Então a banda, ela me ajudou e muito, a música, digamos assim, pra tá encarando um palco, tá encarando a galera, né? Saber socializar, digamos, melhor. Questão psicológica, eu acho, né? Ela me ajudou muito, assim, para isso, tá, Juninho? É interessante até, né, essa questão aí. Só Freud explica e tu, tá vendo? Então, assim, ó, eu sempre tenho isso em mente, assim, a banda obviamente, né, é desgastante também, claro, o cara vai ficando também com uma certa idade, mas ela é linda nesse quesito, assim, de tu tá ali, tu tá se entregando, assim, digamos, né, em cima de um palco e coisa, e eu sempre tive isso em mente, assim, se for para entrar para fazer sem vontade, ou fazer só para, digamos assim, porque, né, tem uns até que falam, que eu vou tocar em banda só para, né, para se aparecer ou coisa do tipo. Não, tu tem que ir lá mesmo e dar o sangue, assim, dar um pouco da alma também. Eu acho que é isso, assim.
É isso, tu diferencia, né, o artista de verdade, né? A energia, A né, energia, contagiante. é verdade, Porque tem alguns artistas, alguns amigos até que falavam assim, Tô indo lá pra tocar, só pra pegar os menininhos. Já escutei isso, assim. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Mas fica em casa, então, cara. Ai, trabalhar pra ganhar dinheiro e comprar um carrão, se quiser. Enfim, mas... Então, Mas são essas coisas aí que a gente vai vendo, assim, né? Tem várias situações. e tem histórias da época do rock and roll aí? Não posso. Não pode? Não, tem várias, né? Tem várias histórias legais, assim. Os perrengues que a gente já passou, tipo a Naveira Velha, que passou já por algumas situações, tipo de... Uma vez a gente comprou uma aparelhagem, uma carretinha, então a gente foi tocar lá em Praia Grande. E daí, pô, era a primeira vez que a gente tava indo e a carretinha, ela tinha uma estrutura que talvez, assim, para grande distância não dava para andar muito tempo. E essa aparelhagem não chegava e tal, porque daí dois integrantes da banda vieram atrás, né? Chegaram lá com os pneus arrastando lá, porque o peso furou os pneus. A gente teve que dormir pro outro dia lá. Era um local que não tinha muita questão da área. Meu Deus do céu, daí a gente madrugou lá no bar lá, né? Tomando uma cerveja e coisa, aí no outro dia indo atrás de borracharia pra fazer, então... E, bom, aqui em Orleans teve também, né? Com a Octopus ali, teve várias histórias, né? A gente não tinha carro na época, né? Então a gente tinha que tocar, ajudar o Stefano muitas vezes a trazer a bateria pro centro e nas assim... Nas costas. Bateria que sofre, né? Então assim, ó... teve essas questões, essas histórias e tudo mais, né? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma aqui. Enfim, tem uma porção delas que às vezes foge, assim, né? Mas é legal, cara, legal. Teve uma vez que o Rodrigo tava tocando, o Rodrigo tocou baixo também com a gente um tempo, o Rodrigo Burato. A gente tava tocando ali no Galeano Zomer, fazendo um som ali. Galeano, não. Né? Aqui embaixo, aqui perto da rodoviária. Isso. Ali, o Galeano Zomer. Galeano Zomer, né? A gente tava tocando ali e o Rodrigo tocando e tal, e daí era mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui, na verdade, vocês estão achando que é uma parede aqui, mas, ó, é um tecido, gente. E o palco, eles fizeram a mesma coisa. E o Rodrigo tocando baixo aqui e tal, ele foi indo, se encostando e tal, e era um poço sem fundo lá no trás. Putz. Ele caiu. Deu uma parada assim no baixo, né, cara? Deu uma falhada na caixa, eu pensei comigo, né? Rapaz, quando eu vi, falhou, foi até o baixista. E daqui a pouco... Não, mas olha só como é que é. Não era álcool, não. Ele foi aqui, mas foi seco, né? Fez uma pose assim... Meu Deus do céu. Aí, o que acontece? Mas olha só como é que agarra coisa. Ele só parou de tocar na hora que caiu, assim. Mas como o baixo, eu acho que era sem corda, já tava... Era os aparelhos já sem fio, sem corda, sem fio. Então ele subiu de costas o palco com os amigos fazendo e tocando, cara. Assim, então era legal isso, né, cara? Hoje, na idade que ele tá, se ele cai daquilo ali, ele não levanta mais, né? Mas assim, ó, na época foi legal, assim, tem umas histórias aí. E tinha uma galera que acompanhava, né? Tinha o Octopus, né? Tinha uma galera que tinha seguia, um pessoal né? de Orleans que galera mais rock and roll, assim, né? Assim, né? A gente fez muitos shows ali também no Malagueta, né? Que era na época... Aos sábados. Aos sábados. Teve uns polêmicos ali, né, cara? Que a gente gostava de tocar, mas gostava de tomar uns a mais também. Então, assim, daí eu fiz já umas vergonheiras ali, digamos. Coisa de adolescente. É isso aí, né, cara? Coisa de adolescente. Mas que foi legal, assim, ficou pra história. Ainda bem que o Orleans Mil Grau não existia na época e nem celular com câmera boa pra gravar e mostrar esses... Infelizmente não tinha, né? Porque os registros têm que ficar na história, né? E teve... Tu ainda faz, né? E tem uma época que tu tá fazendo, tocando barzinho, pubzinho, que é uma outra vibe. Isso, daí depois eu toquei um tempo sozinho e tal, coisa, né? Fiz composições também. Não posso deixar de citar também algo que eu tenho bastante, assim, que é uma coisa que... A música naquele momento foi igual a um álbum de fotografia. Foi a época que eu toquei com mistureba elétrica, que daí era o
o Marcelo e o Irã da Playhack, o Marcelo tocando guitarra e o Irã na bateria, o Luiz Tesa no baixo e eu nos vocais e experimentos ali com uma guitarra velha que eu tinha, que a gente fazia um som mais voltado. É uma mistura assim de bossa nova com um som psicodélico, com tudo, e daí a gente tem registrado no YouTube também. É uma mistureba elétrica, quem quiser dar uma pesquisada lá. Esse eu vou pesquisar. Mistureba elétrica. E daí era um som bem experimental, assim, né? O Marcelo e o Irã, como eles tinham as lojas de música ali, de discos e tal, eles tinham acesso a uns aparelhos legais, assim, para gravação e tudo na época, né? Mas assim, mesmo assim, caseiros, assim, né? Uma mesa de som com uma fitinha que tu poderia gravar direto ali. Depois aí veio o tal do... Eles gravaram também acho que era em MD, se eu não me engano, era tipo um disquetezinho, assim, pequenininho. E daí a qualidade já era um pouco mais digital, já era uma coisa mais... Então, assim, ó, foi uma época legal, assim, que a gente também fez um som ali, a gente compôs, a gente gostava de tocar. Muitas vezes eles ficavam ali improvisando e eu compondo. Gostava bastante de poesia na época, gosto ainda, mas, assim, na época a gente gostava mais, né, de estar em acesso a escritores e poetas, enfim. Daí eu ia escrevendo, então as letras... Tem uma composição que é minha mesmo, que era de som meu já antigo, e as outras, assim, não são tantas músicas, mas aí era a gente fazendo ali o nosso som. E foi uma época bem legal também, mistureba elétrica, né? Aí depois teve... Quando eu comecei no acústico ali, foi com o Irã também, num projeto chamado... A gente tocou ali no Bar do Clayton, na época, eu tocava bastante no Bar do Clayton. Era um projeto acústico, daí o Irã já tinha umas percussões diferentes e tudo mais, né? Na época tava o William também, conhecido como Batifino aí, não sei se tu lembra do William, do Batifino. Trabalhou muito tempo no Foto ali, e a gente se reuniu, o Stefano também tocava, então o Stefano tocava uma percussão, o Irã tocava outras, e enfim... Daí, como é que era o nome do projeto? Agora me... Templo Acústico, a gente... Mas foi assim, alguns que a gente fez só mais ali na redondeza do Clyde, uma coisa bem de amigos assim mesmo, né? Uhum. Então, Eugeninho, assim, um músico, ele passa por várias e várias bandas e vários projetos e vai mudando de formação e coisa, mas ele não deixa de gostar da música, né? Às vezes tem que dar uma paradinha na vida, mas... sempre volta, digamos assim, para o instrumento e coisa. É legal isso, assim, eu acho bem interessante essa parte, assim, né? É isso aí. Não, tamo aí. Eu tava pensando, assim, né, nessa variedade de projetos, né, musicais que o quanto é importante divulgar, né, para a população. Tá Sim, é verdade. Então, tá tudo no YouTube, tem que ir lá pesquisar. Porque isso é claro, são histórias, né? São coisas que já passaram, infelizmente, mas assim, ó, que podem vir essas histórias que podem gerar, digamos, algo no futuro, digamos, né? Sim. E até influenciar, um currículo, né? Ali, né? É um álbum, para mim, assim, ó, igual aquele disco que eu tava falando, Mistureba Elétrica, talvez uma coisa mais pessoal minha, assim, mas para mim, eu sinto como se fosse um álbum de fotografia quando eu escuto ele, porque daí a gente lembra daquela época, a gente revê algumas, né? A capa fui eu que fiz, desenhando à mão, então... Tem umas questões que a gente vai relembrando, assim. E é igual a fotografia, né? Que hoje em dia até para perder um pouco isso do álbum de fotografia, né? É mais no digital ali. Mas assim, ó, mas fica, né? Mas fica na memória, digamos. E é isso, assim, ó. Mas a gente falando assim das questões futuras, é como eu te falei, eu tô com o projeto D2 aí, mas quem sabe... daqui a pouco começar algum projeto envolvendo mais algum cover, alguma coisa desse tipo aí, com banda mesmo. Voltar aos poucos aí ativa, né? Voltar às origens. Então. Voltar às origens. Mas eu também, eu tenho na profissão mesmo professor, né? Então a gente sabe que também não dá para se ocupar muito com a questão de que a música eu sempre, para não às vezes desanimar, porque às vezes também a gente trabalha na música, mas assim, a gente sabe que é difícil sobreviver dela. É puxado, digamos assim, né? Então, assim, ó, a minha profissão hoje é professor, então eu tenho que deixar, digamos,
eu sempre, para não desanimar, eu sempre levo como um hobby a música, mas é um hobby que às vezes entra algum dinheiro, Sim. né? Então, assim, ó, tem que deixar como segunda opção, digamos, né? Sempre focar mais na questão da educação aí, que é a minha questão, que é o... E tu é professor de artes, né? Sou professor de artes. E isso. tu usa da música nas tuas aulas? Deveria usar mais. Eu sei disso, assim. É que às vezes eu sinto aquela questão de que eu tô... Se divertindo. Mas é bom se divertir no trabalho. Não, às vezes aquela questão de que para não misturar as coisas, né? Mas eu deveria sim usar mais, assim. Hoje eu tô trabalhando em 2 escolas, mas assim, ali em Pindotiba, que é onde eu dou aula ali, a diretora, ela gosta de cantar também, a Simone. Ela gosta de cantar, então às vezes ela me puxa para isso, assim, não, traz o violão, traz a coisa pra gente apresentar com as crianças e coisas. Então isso é legal, assim, essa troca, né, E eu tô gostando dessa experiência, porque assim, eu realmente não deveria ter deixado em segundo plano, foi um erro meu, porque as crianças gostam de música. É uma os ferramenta, pequenos né? Uma gostam ferramenta de música. educação. Com certeza, né? E hoje, né, se a gente for ver as habilidades e tudo mais ali, as habilidades na questão tem a música, né? Tem a música, talvez até agora mais forte do que antes, assim, né? Implementada na questão das artes. São as linguagens artísticas, né? A música, o teatro, o cinema, as artes visuais, e assim vai, né? Então é isso, assim, é bom. Agora é que eu tô, depois talvez de um tempo assim, que a gente vai aprendendo as coisas, né? Mas é legal estar com essa ligação assim da música assim com as crianças, assim, né? Tem umas turmas lá mesmo que a gente até se admira como eles cantam, assim, como eles acompanham, como eles querem fazer. E olhando assim, eu não sei se é misturar as coisas, né? Porque é uma ferramenta, né? Talvez... É uma ferramenta, eu digo Sim, assim, eu não, também estou aqui fazendo realmente, uma coisa... foi um pensamento errôneo meu, Juninho, que eu tive assim por algum tempo, o não querer às vezes misturar, porque eu Sim. sempre toquei mais também em rock and roll, então a gente sabe que hoje em dia, ou até num tempo atrás, a galerinha já está indo para um outro estilo, para uma outra coisa, né? Mas, pô, é ao menos tu mostrar que existe aquele caminho, né? Mesmo que a criançada vai ver assim, ô professor, essa música velha aí, mas aí assim, É arte, a museu, música não tem prazo de validade, meus queridinhos. Vamos lá, minha galera, ó. As belas músicas nunca envelhecem. Nunca envelhecem, Estão aí, verdade. né? Estão ali. Bem assim mesmo. Tem as modinhas do verão que passam, né? Ano a ano, mas as clássicas estão aí, né? As rádios tocando, a gente ouvindo em casa, fazendo resgate. Com certeza. Vamos tocar mais uma? Vamos lá? Vamos. São 3 músicas. Já fuma, já foi. Ai. Que A gente tem que falar de algumas datas aí futuras, que a gente falou bastante do passado, mas então, vamos falar do que vai estar uma data rolando bem aí, né? importante aí para a cidade de Orleans, aí, para quem tá... Depois da música a gente ligado, né? entra nessa parte, então, das datas futuras ali, da agenda. Tá. Vamos de TNT, então, né? Que eu gosto de tocar um rock gaúcho. TNT eu assisti em Braço Norte. Não lembro o ano. O TNT foi lá numa virada de ano, que eu até falei antes ali, né? Invadi o palco e cantei essa música aqui, mas fazendo uma versão diferente. Então vamos lá. Não posso cantar as partes diferentes que eu fiz, né? O programa vai ser censurado. Coisa em off. Eu era um cara que fazia quase tudo que a garota queria. Agora ela me deu um fora, fico aqui em pleno dia. A vida não acaba não, meu irmão. A vida não acaba não, meu irmão. Quando o tempo passa, a gente logo fica assustado. Canta aí, Juninho. Agora tudo que eu quero é ficar do teu lado. Yeah. O tempo já passou pra nós dois. O tempo já passou pra nós dois. Quando a lua caiu no telhado, outra menina já veio chamar.
Quando você for falar comigo, eu só quero amar, eu só quero amar, eu só quero amar você, yeah, yeah, yeah. Eu era um cara que fazia quase tudo que a garota queria. Eu era um cara que fazia quase tudo que a garota queria. Eu era um cara que fazia quase tudo que a garota queria. Eu era um cara que fazia quase tudo que a garota queria. Show de bola. Fazendo só a versão da rádio aqui, dando uma encurtada. Aí, pra então. mais tempo de conversa. Mais tempo de conversa e o tempo tá indo. Agenda, o que tá rolando aí nos Então, próximos agenda, dias? Em Orleans, na região. Em Orleans, Gustavo aí, até por Sequinel. umas questões da... Ótimo, né? Mandar um abraço, eu acredito que ela merece muito, né? A Juliana Natal? A Juliana Natal, né? Já aproveito e mando um abraço pra Juliana Amazon também. Que... É assim, ó, a Juliana Natal, né, Ju, falando bem sério assim mesmo, mandou a ver, né, nesses 2 anos aí com os projetos, né. O ano passado foi também o nosso ali do Paulo Gustavo, né, e agora a Pinab aí, né, que de certa forma ali, que bom, meu amigo Júnior foi contemplado mais esse ano, e parece que ali para os suplentes tem uma questão ali de algum valor e tudo mais. São algumas questões que a Juliana passou ali. E ela está fazendo alguns projetos até para o Natal dos Sonhos ali. Então, dia 21, inicialmente estava para ser só eu. Daí a surpresa aí a carta na manga é que vai ser a D2 ali. Eu convidei já o França ali para ele vir para fazer um som com a gente. Fazer um som comigo ali na praça, né? Tá acontecendo ali já alguns eventos, já teve alguns com orquestra, Corais. enfim, corais, né? E no dia 21 de dezembro, aí ali por umas 8 horas da noite, que o comércio vai estar aberto até, eu acredito, umas 9 e tudo mais, né? Tá ali, fica o convite aí para vocês irem ali, presenciar, participar, já estão ali fazendo as compras ali de Natal ali, vão ali dar uma conferida e tal no som, tá? Ali toma um sorvete, já vai, né? Enfim. Então, dia 21 fica o convite aí para quem tá nos ouvindo aí. Programa para toda a família, né? É. Só não pode exibir depois do dia 21, né, Juninho? Senão vai ficar... Não. Vamos lá, né? Tá tudo no cronograma aí, vamos... Tudo certo. Tudo certo. Antes do dia 21 o programa tá no ar. Tá O bom. programa tá sendo gravado, né? A gente faz a gravação e exibido posteriormente. Mas... Aqui a gente tem a questão da edição em Libras, né? Então é a parte mais Uhum. delicada, né? Então, o processo a gente grava o programa, manda pra Aline, ela faz Isso aí. a tradução em Libras, manda pra gente e o Joel se edita. Um abraço pra Aline ali, que tá aqui embaixo aqui também. Aline, valeu. Valeu, Aline, abraço. Um abraço. O documentário, né? O documentário Pindotiba e Cultura Popular nas imagens, nos sons e na alma. Eu esteve aqui no início do ano conversando sobre o documentário antes da estreia. Exato. Né? E depois, é verdade. antes da estreia, tu Nossa. falou sobre o documentário. Foi, Olha só, já. Né, E foi demais, assim, né? A estreia foi sensacional. eu estive lá. Esteve lá, Juninho, obrigado pela presença. Nossa, foi bem legal mesmo. Né? Tinha algumas autoridades. Realmente estava como a gente, né, de certa forma, previa. Todo projeto tem algumas mudanças, algumas coisas, mas assim, ó, foi muito legal mesmo. A Juliana estava lá, a Natal. Participou, se empenhou, foi, né? Enfim, ver o pessoal que participou do documentário foi, eu acho, uma parte mais emocionante e legal, assim. Aí teve o coquetel no final, assim, a comunidade toda muito feliz, assim, bem, muito, muito legal, né? E o pessoal que participou foi assim, sensacional, assim, porque a gente via, né, na hora da exibição ali o sorriso deles, de estar falando, de estar conversando e tudo mais, né? Depois esse até foi exibido também numa mostra ali na Unibave, né? Então tinha o pessoal dos outros documentários ali. Então assim, ó, já pude também estar vendo produções maravilhosas que foram feitas
E que é um dinheiro que vem para nós mesmos da cultura, né? Então, assim, ó, vamos, nós artistas aí e tudo mais, temos que, sim, né, tá fazendo, tá trabalhando para isso, né? Eu acho que artista, o músico, enfim, o promoter, o videomaker, todo mundo tem que realmente adquirir essa questão do tentar e fazer acontecer, né? Sim. Eu acho que o artista ele precisa estar sendo valorizado, né? O entrevistador precisa, né? Enfim, questões da cidade aqui eu acho que valoriza. Muito artista, né? Muito artista. Valoriza bom, muito, né? porque, pô, assim, e um orgulho grande, eu espero que realmente o povo de Pindotiba tenha gostado, mas é um orgulho grande para mim, assim, saber que é uma cidade onde hoje eu estou dando aula e que eu consegui lá ter a participação do pessoal de lá, né? E ao mesmo tempo também com que eles ficassem felizes com isso e tudo mais. Mas eu espero que a comunidade em geral tenha ficado feliz também, né? Então, assim, foi um momento assim que acredito eu que é um dos primeiros documentários de lá, né? Agradecendo também todo mundo que participou ali, o Adêmio, a questão da propaganda, vamos ver se é a última que eu faço na noite aí, da Rossi Filmes, do nosso amigo Rodrigo ali, e também do trabalho excelente do primo do Rodrigo. Pô, agora me falhou o nome dele, mas enfim, ele que fez as edições ali, ele que foi escutando de cabo a rabo para ver o que dava para ir, o que não dava, enfim. Foi bem legal mesmo também, assim, essa parte, né, essa questão. E o documentário fala sobre o quê, para quem não assistiu? Tá. Para quem não assistiu, assistam, né, gente? Tá no YouTube também. Pindotiba YouTube, e Cultura, né? Popular, nas imagens nos sons na alma, tá? Ele fala sobre o movimento artístico que teve ali, os carnavais, como é que eram feitos na rua antigamente, o Terno de Reis, né? Questão cultural realmente daquela situação ali. O que rolava de músicas, os clubes, né? Fala de uns momentos trágicos também, que eu acho que foi trágico para toda a região, né? Não só para Orleans, mas sobre a questão de quando era a questão do transporte ali da estrada de ferro e depois da enchente de 74, né? Acabou que não teve mais. Uma parte que também foi muito importante para o documentário era que eu queria mais focar bastante, além das entrevistas do seu Giada, do seu Tunico, do seu Didi, que é um senhor lá da comunidade que um dos mais antigos, digamos lá, né, que já está há um tempo lá, mas foi a do seu Paulo Afonso, né, que ele é responsável e eu fui descobrir logo depois do documentário, por isso que eu digo que cada vez o conhecimento vem até nós, às vezes não é, né? A gente espera uma coisa e vem outra, assim, porque me surpreendeu mesmo, assim, o que ele tem de imagens sacras na região, inclusive até, digamos, batendo recordes aí, porque tem a Nossa Senhora Aparecida ali, que é uma escultura imensa, né? O Morro da Santinha, que é a santa que ele fez, nosso chafariz, né, da praça, hoje coberta, enfim. Todo assim, o seu Paulo assim mesmo, ele foi muito, e não parou, tá? E não para ainda, né? Hoje eles esculpem estátuas menores lá, mas está esculpindo ainda, assim. Então o homem é 100%. É uma lenda, é uma lenda. Uma lenda viva. E tá lá. E que tenha muitos anos de vida ainda, seu Paulo. É isso aí. História, né? A gente fez propaganda pro pessoal assistir o documentário, mas antes de assistir o documentário, vão assistir a entrevista que eu fiz com o Gustavo, exato, falando do documentário. Então assiste a entrevista do podcast, tá ali gravada na nossa página, assiste a entrevista e depois procura o documentário. Toda a situação completa, né? É verdade. Vamos de música? Vamos lá. Mas vamos de música, vamos lá. E aí depois quer já finalizar alguma coisa? Como é que tá isso? Mas não, a gente pode fazer. Tem mais um projeto que a gente não abordou aqui, algo que tu lembra, assim? Esse aí, só ressaltando o dia 21 ali, né? Os projetos aí. O projeto musical. Teve um aí que foi um desafio para mim também na época, assim. Foi um desafio implantado até por que eu queria muito fazer, assim. Teve o Edstar, né? Que hoje, até recentemente, ele apareceu, foi lançado um documentário
no cinema, foi lançado, né? O Edstar, que gravou um disco com o Raul Seixas nos anos 70. E eu comecei a conversar com essa jovem senhor pela rádio, pelo Facebook, na época. E ele é um senhor, um jovem senhor, assim, 1000% assim, alto astral e tudo mais. Um grande artista que que já fez teatro, que já fez música, né? Participou de música, artista plástico, enfim. E daí, na época, assim, esse desafio, assim, eu vou pegar, né? Até com a ajuda da Gisela, dos amigos meus aí. Um beijão pra Gui, tudo mais. E um beijão pros amigos também, né? Um abraço, pra ficar mais bonito. E daí a gente trouxe ele, trouxe o Edstar para tocar ali em São Ludiero, mas ele se hospedou aqui. Então foi um final de semana de muitas histórias assim, e que foi muito legal, assim, foi um tributo a Raul. A gente tocou realmente com as bandas daqui, os amigos mesmo assim foram meio que voluntários, né? Porque eu sabia, talvez não deu um lucro aí no final, mas assim, né? Mas foi muito especial para todo mundo, assim, porque todo mundo achou essa jovem senhora, como ele mesmo gosta de falar, Edstar, sensacional, assim. O homem era fora de série, assim, né? Aconteceu lá no Aromatics. Ele hoje, na época ele estava um pouquinho mais novinho, né? Hoje ele tá com 80, ele tava com 82 anos, né? Na época. E isso foi em 2019 já. E tá lá, firme e forte ainda, que bom. Um abraço pro Edstar aí, se ele acompanhar. Que bacana. É isso aí. Vamos tocar uma música se referindo a Orleans aí? Vamos lá. Foi uma música que eu e Fernando Mazon fizemos, tá? Pro outro Paulo, né? Hoje o saudoso Paulo Afonso da Alsácio. E a gente fez uma versão mais rock and roll, mais aditivada. Essa música ela entrou no projeto do Mazon, que ele gravou algumas músicas. Não. Tu gravou uma música desse projeto, né? Eu gravei uma música, mas musiquei um poema, que foi meio que em cima, assim, um poema até que eu fiz em homenagem ao museu. Então eu musiquei esse poema. Mas essa música aí a gente fez por conta própria mesmo, há um tempo atrás, aí, Mazon. E ficou aí legal aí, né? Tocou na rádio aí um tempo e tal. Peça uma música, galera. Peça uma música. Mas vamos lá. Eu sou de uma cidade, lá moro na saudade. E em toda a colina, ao meio-dia tem neblina. A natureza é bela, de qualquer janela eu vejo uma favela. Onde se esconde o conde nobre muito pobre, que esconde o choro nas notas da alegria. É onde se esconde o conde nobre muito pobre, que esconde o choro nas notas da alegria. Terra que o conde deu, seu nome escondeu no alto desses montes de tão grandes horizontes. O rio de cachoeira chora a noite inteira, descendo a ladeira. Onde se esconde o conde nobre muito pobre, que esconde o choro nas notas da alegria. Onde se esconde o conde nobre muito pobre, que esconde o choro nas notas da alegria. Essa é clássica, né? Amo de paixão essa música. Eu acho que não tem quem não goste, né? Eu vejo como um segundo hino de Orleans. Eu acho que seria Eu vejo como segundo hino de Orleans.
É assim. Opa, deu uma queda aqui. Opa, Certo? Tudo certo? Tranquilo? Ah, tudo tranquilo. Só uma queda aqui. Um estalinho. Tempo curto, conversa gostosa. Obrigado, Gustavo, Juninho, mais uma vez te agradeço e deixo as palavras, né, para tua consideração final, né, para os nossos Ok. internautas. E Então tá, gente, assistam aí o Juninho aí, acompanhem aí as programações, quem puder entrar no Instagram da D2 aí, né? E estar lá no dia 21, tá? Só lembrando que o Instagram da D2 é THEDOIS, tá? Quem quiser aí seguir aí no Facebook é Gustavo Sequinel da Silva, ali de vez em quando tem algumas datas, algumas questões de quando a gente faz show, de quando eu faço show, enfim, né? E acompanhar aí, né? Até as minhas besteiras que eu boto de vez em quando de vídeo curto ali. Agora recentemente eu tava fazendo som com a Airfry. A Airfry ficava tocando e ela fazia o ritmo e eu tocava atrás. Então eu fiz uns 2, 3 vídeos ali. Vamos ver se continua essa série aí, essa saga do som com a Airfry. beleza. Então um abraço, né, gente? Tirando as brincadeiras aí, desculpem as brincadeiras, mas um abraço para todo mundo. Agradeço ao Juninho, ao Gustavo aí. E ao Joelso, né? A Aline. E um grande abraço, boa noite a todos. Valeu! Então, agradeço, né, todos os ouvintes. Curtam, compartilhem, sigam a nossa página, né? Tamo aí junto. Abraço a todos. Obrigado, Gustavo, por estar aqui. Grande parceiro, grande amigo, Juninho. né? E até o próximo programa. Boa noite a todos.